Presidente, Oi. vai deixar a fala do prefeito logo no início? Isso. Tá. Boa noite, prefeito. Boa noite, presidente. Boa noite aos demais membros do conselho. Uma satisfação estar participando com vocês aqui, mesmo que de forma remota, mas importante a gente ter também essa oportunidade de conversar com vocês, colocar um pouco daquilo que nós pensamos e também para ouvir vocês. Eu já, de antemão, eu peço escusas para vocês que eu tenho um outro compromisso às 8 horas, e eu até tinha avisado o Maron aí se fosse possível que eu pudesse logo no início da reunião, fazer a minha manifestação e depois, perto das 8, eu vou ter que me retirar, tá? Então já começo me desculpando com vocês que não vou conseguir acompanhar toda a reunião. Não, tranquilo. Então, vamos dar boa noite a todos. Hoje a gente conta com a presença do excelentíssimo prefeito Jones Cunha, né, que quer tratar a respeito do item 1.13 do edital, né, pela Lei 8666 de 93, que é o edital que permite a participação de pessoas físicas e jurídicas com e sem fins lucrativos, né? Então o Eduardo tinha conversado comigo, sugerindo que as ações do edital fossem direcionadas para isso poder ser utilizado na programação cultural e demais eventos do município, né? Como uma forma de aproveitamento melhor dos projetos. E eu trouxe essa questão para o grupo de WhatsApp do Conselho no dia 20 de abril, né, na manhã do dia 20 de abril, e houve algumas manifestações contrárias a isso e algumas a favor também. Então o Eduardo sugeriu a participação do prefeito para colocar o posicionamento do executivo. Então, né, devido à questão de horários, vamos deixar a palavra então com o senhor prefeito Jones Cunha para a explicação dessa alteração aí do objetivo do edital. Com a palavra, o prefeito. Certo, muito obrigado, presidente Éder. Mais uma vez a minha saudação a todos os membros do Conselho Municipal de Cultura, ao secretário Maron, ao presidente Éder, enfim, a todos que estão participando conosco dessa reunião virtual. Eu vou ser bem objetivo na minha fala, até para não ficar torrando a paciência de vocês aí, falar um pouco das preocupações que nós temos quanto Poder Executivo, tá? E quero fazer um resgate inicialmente de que lá no início da gestão, se não me falha a memória, o presidente do conselho era o Rodrigo, à época, nós recebemos uma representação do Conselho de Cultura, né, lá no gabinete, e nós fizemos um acordo verbal naquele momento, né, e de nossa parte quero reafirmar que nós estamos cumprindo com aquilo que nós nos comprometemos, que havia uma preocupação muito grande do Conselho com relação ao repasse de recursos, né, uma vez que na gestão anterior, da qual eu fui vice-prefeito e fiz parte, nós tivemos uma dificuldade com relação ao repasse, né, daquele valor que teoricamente seria destinado ao fundo de 150 mil reais. Isso gerou uma certa desconfiança dos conselheiros e uma preocupação se teríamos ou não condições de manter o fundo ativo trabalhando em projetos culturais sem a garantia de repasses de recursos do Poder Público Municipal para estas atividades. Então, naquele momento, eu assumi um compromisso, né, quanto gestão, com os demais secretários de governo, com a secretária da Fazenda, com o secretário Maron, que também estava, a Dione, que é a nossa diretora de cultura, que vejo aqui também, minha saudação especial a ela. Nós assumimos esse compromisso com o Conselho de que nós estaríamos aplicando esse valor, né, destinando 150 mil reais para o fundo, para que nós pudéssemos trabalhar em projetos culturais e fomentar a cultura dentro do nosso município. Compreendemos, sim, que quando se fala em cultura, algumas pessoas olham e veem isso como algo assim, mas estão botando dinheiro em uma coisa que não agrega,
Infelizmente, a falta de cultura de algumas pessoas faz com que se tenha esse tipo de pensamento com relação à própria cultura, né? Mas nós compreendemos de uma forma diferente, nós acreditamos sim que isto é um investimento que traz um grande retorno para a nossa comunidade, que mantém os nossos valores, as nossas raízes, a nossa identidade sempre presente e mantém vivo algo que faz parte da sociedade como um todo, que é indispensável, né, no contexto em que nós vivemos, tem contribuído muito em diversas questões, né, para a formação do cidadão como um espaço de representatividade, como um espaço também para que as pessoas possam se manifestar livremente, aquilo que pensam, aquilo que sonham, enfim, a diversidade cultural, vamos usar essa expressão. Então, dito isso, eu quero reafirmar aqui perante este Conselho que nós estamos cumprindo aquilo que nos propomos lá no início da gestão, que era a destinação de recursos para garantir as atividades do Conselho. Eu fiz, naquela ocasião, eu lembro muito bem, que eu fiz apenas 2 colocações com relação ao recurso. Uma delas é que, efetivamente, o Conselho pudesse atuar garantindo que este recurso fosse aplicado em cultura, né, e que esse recurso não ficasse daqui a pouco parado em uma conta e que nós não tivéssemos criando um fundo para ter ali um dinheiro parado, que não seria essa nossa... Eu acredito que nem o Conselho queira isso, né? O que se quer, na verdade, é que o recurso seja aplicado em atividades culturais e promova a cultura do município. Então, essa era uma preocupação que eu tinha e coloquei naquela reunião para o presidente Rodrigo e para os demais que acompanharam, que nós gostaríamos que o recurso efetivamente pudesse ser aplicado, não simplesmente a gente ter o compromisso de colocar todo ano esse recurso lá e o Conselho ou a classe cultural do município não conseguir se organizar para utilizar esse recurso. Então não teria, no meu ponto de vista pelo menos, não teria muita lógica nós colocar o dinheiro lá, deixar parado, não promover a cultura, ou nós não conseguir fomentar a cultura no município e daqui a pouco deixar de aplicar o recurso em outras demandas que são inúmeras, né, em todo o município, nas diversas áreas. Então essa era uma preocupação que eu coloquei e que naquela época, inclusive, foi comentado de lançar 2 editais durante o ano, né, um edital na primeira parte do ano para alguns eventos e um segundo edital para a segunda parte do ano, prevendo os outros eventos e os demais, demais atividades do calendário. Tá? Então, eu particularmente não quero aqui fazer nenhuma interferência quanto à gestão do fundo, a forma como vocês vão lançar o edital, se vão lançar como pessoa física, como pessoa jurídica, essa questão para mim ela é indiferente, tá? Eu quero deixar bem claro que respeito a autonomia do Conselho, mas me preocupei um pouco com relação à situação que o secretário Eduardo me colocou, de que o Conselho estaria deliberando ou manifestando o desejo de que este recurso não fosse atrelado a atividades que o município estaria promovendo. Então, isso me trouxe uma preocupação, porque justamente este é o segundo ponto que nós colocamos naquela reunião lá com o presidente Rodrigo ainda no ano passado, de que nós gostaríamos sim que, na medida do possível, e não estipulamos nenhum valor para isso, não determinamos nada de que desses 150 mil, 50, 100 ou 120 teriam que ser utilizados em eventos promovidos em parceria com o município. Não estipulamos valor algum, não queremos fazer essa interferência dentro do Conselho, né, que é deliberativo, é opinativo, enfim, é consultivo, e tem a sua autonomia de trabalhar e promover a cultura da forma que achar mais proveniente dentro de todas as representatividades de setores que compõem o nosso Conselho. O que eu gostaria de fazer um apelo ao Conselho é justamente no sentido que nós pudéssemos manter, né, contemplados aí alguns eventos do município. Aí nós temos diversas situações, né, atividades, vou citar só uma aqui, a Semana Farroupilha, por exemplo, que é uma atividade extremamente, envolve muito a cultura gaúcha, a cultura do nosso, do povo gaúcho, e cito essa como exemplo, e tem outras, tá? Mas só para nós não alongarmos muito a conversa. E que seria oportuno que nós pudéssemos, dentro dos projetos que nós estaríamos habilitando ou construindo,
nós contemplar, evidentemente, alguma questão nesse sentido que pudesse ser de uso compartilhado, respeitando a atividade cultural, mas também aproveitando isso dentro deste calendário do município. Então, a proposta seria qual? Que nós pudéssemos construir isso em conjunto. Não, de novo, quero reafirmar que não estamos aqui fazendo qualquer imposição ou querendo interferir na gestão do Conselho, mas gostaríamos, né, que este recurso também pudesse contemplar e atender estas atividades culturais, né, e não nós termos mais um fórum daqui a pouco desvinculado ou sem conexão, ou porque vocês sabem que ao fundo as entidades acabarão vindo até o município para solicitar recurso e apoio para essas atividades. Nós estamos aqui entre um grupo que compreende de cultura e trabalha nesse segmento voluntariamente há muito tempo, vocês sabem do que eu estou falando. Vai chegar lá em setembro, por exemplo, que a patronagem do CTG, as entidades vão nos procurar para tentar construir alguma coisa e ajudar a viabilizar algum evento que eles estejam promovendo. E aí, se nós não criarmos esta condição via o Conselho, que daqui a pouco a gente possa utilizar e fomentar essa, que é uma questão cultural também pelo Conselho, nós vamos estar tendo que fazer isso de outra forma. E eu não quero dizer aqui que nós não estaremos colocando recurso no Departamento de Cultura, que, aliás, nós pretendemos, e isso vem acontecendo ao longo dos anos, mas vocês todos sabem que o nosso cobertor é curto. Nós estamos aí sempre preocupados em fazer a melhor gestão possível, e o compromisso que eu assumi com o Conselho, nós estamos cumprindo rigorosamente, que é de colocar aí os R$150 mil. E até comentei em outra ocasião que se o recurso for insuficiente, a gente pode sentar e pode rediscutir isso e daqui a pouco até incrementar. Não há problema algum quanto a isso. Mas reafirmo que o recurso ele não pode ser para nós gerar um caixa e ficar ali parado, né? No meu entendimento, respeito opiniões contrárias, né? Mas no meu entendimento, nós vamos estar promovendo a cultura se o recurso for aplicado e efetivamente chegar lá na ponta onde nós estaremos promovendo as atividades culturais. Então, esse seria o sentido lógico de nós criar o fundo, de criar toda essa estrutura para viabilizar. Então, de forma resumida, a única preocupação que tenho, e gostaria que vocês pudessem pensar sobre isso, né? De novo, eu não quero aqui fazer interferência nenhuma sobre a decisão de vocês, mas quanto gestor eu tenho esta preocupação. Lá naquele momento nós acordamos isto com o presidente do Conselho, que nós gostaríamos que fosse dessa forma, até então nós íamos cumprindo aquilo que nós nos propusemos, e gostaríamos que o Conselho pudesse considerar essa possibilidade de, dentro dos seus editais, considerar também a possibilidade de parte deste recurso ser utilizado em parceria com a gestão em eventos culturais, né, que já são tradicionais e conhecidos. Por exemplo, pega a questão de Natal, pega a questão de Semana Farroupilha, e não são tantos assim também, e penso que isso não iria comprometer a capacidade do Conselho de apresentar outros projetos e trabalhar em outras demandas. Então, de forma resumida, esta era a mensagem que eu gostaria de deixar a todos vocês e fazer essa defesa em nome da gestão deste ponto que nós consideramos importante para que a gente possa continuar avançando. Muito obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida... Eu queria fazer a fala antes que você saísse, Jones. Então, perfeito, assim, a preocupação, eu acho, de quem se manifestou é que isso esteja atrelado aos 150. O que não pode acontecer, no meu entendimento, é que 150 seja todo o investimento em cultura que o município vai fazer. Porque nós tínhamos uma verba maior já, né? Então, a preocupação, eu acho, de quem colocou, aquele dia discutiu a questão ali de estar atrelado, não era a questão, que a gente sempre fez. Se tu pensar, em momento algum a gente teve, assim, não... Desde que a lei foi aprovada, a gente sempre foi parceiro, assim, teve na Semana do Município, teve no Natal, teve em todos os eventos, sempre teve, porque é os projetos que vêm para a gente. Agora, o que não pode é que seja todo esse valor atrelado e aí a gente não poder fazer mais nada e que isso seja todo o valor que vai ser investido em cultura de fomento. Por quê? Porque a gente faz eventos, né? Tu já participaste lá com outras meninas, então a gente faz eventos e esses eventos, eles acabam a gente pode usar, que nem agora ali dentro
da Aldir Blanc, que está lá na biblioteca, a mostra aí do Corpo e Alma, é um valor que saiu, não dos 150, mas de um valor que veio de um fundo que é público. E a gente está usando isso não num momento lá na praça ou num momento que seja um evento do poder público, mas também não deixa de ser, porque o nosso espaço é público. E o nosso espaço, tu sabe que eu tenho um carinho enorme por aquele espaço, que é um espaço turístico, é um espaço que é referência, né? E então que a gente pudesse ter essa liberdade até, né? Para não dar essa impressão de que está sendo condicionado que o valor seja todo gasto ali. Esta era a minha dúvida, eu acho que dos demais também. Perfeito. Eu acho que foi bastante oportuna a tua fala, Prof. Nair, porque ela nos permite avançar nessa discussão. Para mim, o posicionamento nosso é muito claro. Não é 8 nem 80. Né? É justamente o que a Prof. Nair falou, então eu coloco e reafirmo aqui que nós não teremos só esse investimento em cultura, não é só isso, e nós não pretendemos utilizar todo esse recurso, e, de novo, nós não queremos fazer interferência quanto à gestão desse recurso. A única coisa que nós queremos é que dentro desse recurso possa ser considerado também esses eventos que já vinham sendo mantidos. Eu só me preocupei, né, com relação a isso ser finalizado. Não vamos mais participar desses eventos. Bom, isso acendeu uma luz vermelha para nós, porque certamente traria uma condição que não estava prevista por orçamento nosso. Então, por isso que a gente está fazendo essa manifestação. Mas reafirmo aqui que nós temos outras atividades culturais. Eu gostaria de fazer uma fala, prefeito, antes de você se retirar, tá? Perfeito. Nós vamos fazer outras atividades e a educação, por exemplo, é uma área que a gente acaba fazendo outras atividades culturais, então existe recursos vinculados à educação que podem ser aplicados em cultura. Nós temos o próprio Departamento da Cultura, né, que nós vamos continuar fomentando e trazendo atividades culturais, né. Nós temos também a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que trabalha outros eventos onde nós estaremos aplicando o recurso. Então, não é só o recurso do fundo e muito menos pretendemos utilizar todo esse recurso. Reafirmo, não é essa a nossa intenção. Nós só gostaríamos que fosse conciliado e possível a manutenção daqueles eventos que nós sempre fomos parceiros, como bem colocou a Prof. Nair. Pois não, Prof. Thaís? Senhor prefeito, eu acho que até a última reunião que nós fizemos, eu ainda era presidente do conselho, acho que não era o Rodrigo, do acordo das partes. Perdão, prof. Isso. Perdão, não lembrava desse detalhe. Eu ainda estava presidente do conselho. E também não é essa a fala. A preocupação, na verdade, do edital é que os artistas possam ter liberdade de organizar os seus projetos culturais. O que está, eu acho, mal entendido na explicação, quem vai gestar isso é a cultura. Necessariamente, os eventos não precisam ser descritos para aquele evento, como foi feito no Natal, no aniversário do município, todos os outros eventos. Mas toda essa forma de trabalho, ela vai ser feita para o município. Quem vai gestar isto é a pasta, é a cultura. Só porém, isso não vai estar descrito que isso é para tal data, porque os artistas precisam ter liberdade de criação para criarem os seus eventos. Mas a contrapartida deles retorna como projeto de ações culturais para o município. Então, de maneira nenhuma se está dizendo que não é para participar dos eventos. Só não é para ser específico, entendeu? Bitolado. Mas sim que os artistas possam poder criar os seus projetos e devolver as suas ações, as suas contrapartidas, em forma de manifestações culturais para os eventos do município. Mas aí quem vai gerir isso é a gestão da cultura, é a cultura que vai gerir e acordar, como foi feito no outro edital anterior. Perfeito, muito obrigado, prof. Thaís, e peço desculpas aqui pelo meu equívoco, que de fato naquela reunião
que eu comentei, citei anteriormente, a Prof. Thaís ainda era presidente do conselho. Obrigado, Prof., pela contribuição e pelo esclarecimento. Pessoal, não sei se alguém tem mais algum questionamento que eu possa contribuir. De minha parte, pelo menos saio mais tranquilo, ficou compreendido de que existe a possibilidade, estaremos trabalhando tanto a gestão quanto o conselho para a manutenção dessa parceria, claro que respeitando a liberdade cultural e a forma de construção, e também que o município estará aportando outro recurso, além desses 150 mil que é do fundo, para as atividades culturais nas mais diversas secretarias, conforme eu mencionei anteriormente. Então, de minha parte, eu agradeço aí a atenção de vocês. Se mais alguém tiver algum questionamento que eu possa contribuir, eu estou à disposição, ainda tenho uns minutinhos aqui, depois eu peço licença para me retirar da reunião de vocês, tá bom? Obrigado. Eu só gostaria de fazer uma manifestação. Eu tenho já um voto escrito aí que é um pouco longo, mas depois eu leio para os conselheiros, mas ouvindo agora a manifestação do prefeito e dos demais colegas do conselho, eu acredito que esse tipo de ação vinculada a algum evento já tradicional da cultura de Horizontina vai aparecer de forma natural nos projetos. Eu acredito que, abrindo o edital, o CTG vai apresentar alguma coisa para a Semana Farroupilha ou para algum outro evento. A Associação Italiana vai querer fazer alguma intervenção no Natal ou no aniversário do município. Eu acho que dando essa liberdade vai aparecer esses projetos de forma natural, sem pedir, sem ter que citar no edital de, queremos projetos para a Semana Farroupilha, projetos para o Dia da Criança, projetos de artesanato, entende? Porque isso aí, no fim, pode causar um efeito contrário, daqui a pouco de aparecer 5 ou 6 projetos para a Semana Farroupilha, entende? Daí, a gente vai fazer todo quase, uma boa parte do recurso para aquela semana, né? Então, é aquela questão, há o perigo, de a gente delimitar isso no edital, daqui a pouco o resultado não ser aquilo que a gente espera. E, estando livre, a gente pode ser surpreendido de ter eventos que, uma sugestão que eu gostaria de dar é que, após a avaliação da equipe que vai dar as notas para os projetos e fazer toda a avaliação técnica, o do secretário e a diretora de cultura ver essa relação e daqui a pouco ver o que melhor se encaixa para o município. E daí, depois do edital, convidar, você não tem uma apresentação aqui de rock, vamos supor, aparece um projeto lá de uma banda de rock, vocês não acham legal se um dia vocês tocassem na abertura do jogo do Horizontina Futsal? Entende? Uma sugestão, já que um dos comentários do nosso secretário foi assim de ter projetos que não tenham público, Pode acontecer também. Hoje, imagina se hoje tivesse um evento na praça aí, não ia ninguém, nessa chuva aí, Então, acho que se a nossa reunião fosse presencial, talvez a presença não seria tanta, Estamos aí em 18, 19 pessoas aqui online discutindo cultura. Então, eu acredito que se a gente colocar isso no edital, de começar a citar datas e eventos para direcionar os projetos, pode acontecer talvez um efeito contrário de alguma data ficar sem algum projeto específico. E deixando livre, a gente pode ser surpreendido quanto a isso, ou talvez de aparecer algum projeto que consiga encaixar para alguma finalidade do município, Mais algum conselheiro quer se manifestar? Perfeito, Edson. Presidente, só para manifestar com relação ao seu posicionamento, totalmente de acordo. Eu penso que, eu reforço aquilo que eu comentei anteriormente, nós não temos pretensão alguma de fazer qualquer influência quanto à gestão, quanto à forma de construção, e também penso que é uma experiência nova, nós vamos estar reavaliando isso daqui a pouco. Se lança esse edital que, no meu entendimento, se busca um avanço, no sentido de fomentar a cultura. Daqui a pouco a gente sente lá na frente e veja, olha, a forma que a gente fez não foi mais adequada, ou precisamos melhorar isso, melhorar aquilo. Eu acho que isso é uma questão de constante evolução. Então, de nossa parte, quanto gestão, perfeitamente de acordo. Não há
qualquer problema quanto à forma que o Conselho está propondo. Então tá, agradeço a participação do excelentíssimo prefeito. Acredito que os demais conselheiros entenderam a posição do executivo quanto ao nosso fundo, né? Eu acho que estamos num acordo aqui né, que isso, o desejo do executivo vai acontecer naturalmente dentro desse edital, e assim como também já para o próximo, né? A nossa programação é lançar esse edital pela Lei 8666 e depois, com a sobra do recurso, lançar um pela 13019, né? Que é um edital só para pessoas jurídicas sem fins lucrativos, né? Que daí, novamente, as grandes entidades aqui do município podem participar e ter, eu acho, o recurso suficiente para ter uma boa programação durante o ano, né? Haja vista que a gente tem também o Fundo do Idoso, né? Que eu vi hoje que deram projetos com orçamentos bem elevados, né? E o Fundo da Infância e da Adolescência também, né? Que tem entidades da cultura que participam também. Mais algum conselheiro queira se manifestar? Eu queria fazer uma sugestão, não sei. E se a gente incluísse no texto que os projetos podem ser incluídos na programação de eventos do município. Por exemplo, não como uma condição, mas eles podem ser incluídos na programação de eventos do município. Aí não fica como condição, mas fica a sugestão de que pode ser incluído. Aí aqueles que querem incluir, que querem fazer, já escrevem direcionados para isso. E quem quer fazer, né, diferente, faz diferente. Então, mas aí assim já fica né, a ideia para quem quiser fazer, né? Mas não é mais fácil por então que os projetos vão ser gestados pela cultura e conforme forem aprovados, será então solicitado as contrapartidas, que daí você não precisa pôr especificamente isso. Mas a contrapartida não é o próprio projeto? Contrapartida é o projeto, mas as ações do projeto, que são as apresentações culturais, se tiver, é claro, né? Porque nem todos os projetos precisam ter apresentações culturais. A contrapartida pode ser outra, pode ser uma aula, pode ser um curso, né? Então, não se sabe o que virá. Era o que eu ia sugerir. Não se sabe o que virá. Pode ser uma aula, pode ser um curso. A Secretaria define, a Secretaria da Gestão define quanto vai usar ele. Mas aí está contraditório, porque não é livre como a gente comentou antes. Como a gente tinha comentado antes, aí estamos entrando em contradição, aí já não é livre para os artistas. Mas, Grazi, sempre vai ter a gestão da pasta. Como que daí a gente vai colocar lá que vai ser usado em determinadas datas, mas aí a gente não define o que você vai fazer. Mas a gente gostaria que, como antigamente era eventos que definia lá, o diretor de eventos que definia, que passa que a diretora, que a cultura, a direção de cultura que estabeleça isso. Eu gostaria de falar um pouquinho. Boa noite, prefeito, boa noite a todos. Sim, eu entendo a colocação de todos, né? Tanto nós como gestores, né? E também a preocupação dos conselheiros, né? Na questão de fomentar essa criatividade nos artistas, né? E também, mas eu acho que isso não é uma preocupação de nós não podermos aproveitar esses projetos, mas a preocupação da Grazi também no sentido de que, eu acho mais no sentido de deixar assim claro que, independente do projeto, mesmo que a gente coloca lá que podem ser aproveitados em algumas datas, que eles saibam que pode ser aproveitado, não que eles fazem o projeto sem digamos, só que venha projeto só com cursos, por exemplo, só uma ideia, né? Digamos que todos mandam projetos só de cursos, nós não vamos poder aproveitar em datas comemorativas. Então, a ideia é que se deixa
livre e no sentido de fomentar a criatividade. Daqui a pouco vem uma coisa nova que a gente nunca fez ainda, né? E que vai ser algo muito bom, né? Vai ser algo inédito, digamos, né? Mas que a gente possa deixar claro que todos os projetos poderão ser usados escolhidos, no caso, né? Que alguns poderão ser escolhidos nas datas comemorativas. Eu entendi, acho que as duas partes são válidas, né? Tanto na criatividade, como a gente também deixa claro que podem ser usados em datas comemorativas. Gostaria de manifestar também a minha preocupação do seguinte, de tu apresentar um projeto com uma data fixa já, porque eu vou fazer meu projeto e vou destinar o meu objetivo. Uma apresentação, se for o qual, de tal data, entende? Aí quem é que vai intervir isso? Se nós... como é que eu gostaria de explicar aqui? Antes eu já estava com a minha fala, agora fugi um pouco. Mas não sei se vocês estão conseguindo me entender. Eu vou apresentar um projeto com uma data fixa, né? Aí foi falado ali de deixar meio livre, aonde o Departamento de Cultura vai pegar esse projeto e colocar em alguma festividade. Mas eu tenho poder para isso? Isso é a minha preocupação. Olha, Eduardo, quanto a essa questão aí, se um projeto já vem com data fechada, é difícil negociar. Vamos supor aí um terceira dimensão da vida manda lá um projeto de tocar dia 15 de outubro. É difícil tu mudar a data deles, né? Porque eles já têm agenda para o ano todo, tal. Então, dar esse poder, colocar algum tipo de artigo no edital permitindo isso aí, vai gerar atrito, entende? Porque vai ter artista que não vai poder estar na data que a prefeitura quer, que vai querer optar pela data dele, e a gente depois corre sérios riscos aí de ter que pedir para devolver dinheiro e... Pois é, né? mas daí como é que o departamento vai gerir isso? Isso que ficou na dúvida. Não, o que eu coloquei, Eduardo, foi o seguinte, é tu conversar. O departamento chega lá e conversa, ó, vocês poderiam fazer isso? Se o cara disser que sim, beleza. Se não, vamos ter que aceitar. Né? Mas assim, a gente querer trabalhar com essa questão de marcar datas, né? Pode ter proponente que vai estar disponível e aceitar de boa, como a gente pode ter proponentes que não vão querer seguir o calendário da prefeitura, né? Por isso que foi levantado isso para sugerir festividades, né? Nós não estamos dizendo que tem que ser naquele dia, mas que seja para aquela festividade. Porque se vir um projeto com uma data marcada, nós não vamos poder mexer. É essa que é a minha questão. Só. É que também tem a questão, né, Eduardo, de tu ver a finalidade do projeto, né? Por exemplo, a pessoa escreve um projeto com uma certa finalidade e depois, em cima disso, se analisa a possibilidade ou não de que esse projeto com essa finalidade possa ser incluído dentro de alguma data específica, né? Por exemplo, se for um projeto com música, vamos supor, música de cunho gauchesco, que foi escrito especificamente para ser trabalhado na Semana Farroupilha, tu não vai conseguir destinar ele para uma semana natalina, por exemplo, né? Então, talvez dentro dos projetos que serão enviados e que serão aprovados, se busque avaliar aqueles que tenha um propósito um pouco mais maleável, né? Um objetivo um pouco mais maleável e tente se destinar com esse, né? Fazer uma negociação com esses de acordo com as datas mais apropriadas para o conselho, né? Não sei. Só que daí isso tem que estar nos quesitos avaliativos, que tipo vai ter uma pontuação maior ou os que vão se adequar à programação do município? Não necessariamente. Porque a gente não pode escolher os projetos tipo pela utilidade. Entende? A gente vai fazer uma pontuação de acordo com a escrita e com os critérios avaliativos que estão no edital, né? Então, daí, quando vê, a gente pontua lá os projetos e os melhores, todos eles são cursos. Não tem nenhuma apresentação. E aí? Digamos, né? Só joguei. E aí a gente não vai ter sei lá.
O meu, digamos, o meu temor que eu tenho quanto a essa questão de citar algum tipo de parceria da Secretaria de Esporte ou desenvolvimento econômico ou do município em si, é que isso aí cria uma expectativa para o proponente, de achar assim, então eu vou fazer um projeto de apresentação musical, se é para o município, então o município vai dar o som e o palco. E, cara, isso dá problema, entende? Porque daí a pessoa cria uma expectativa que vai ter isso, não tem, daí, eu fiz o projeto pensando nisso, agora eu vou ter que contratar o som, pouco, o dinheiro não dá, não, entende? Então, assim, essa liberdade é o artista, o proponente em si, que vai ter que se virar com o som, com o transporte, com a logística, tudo, né? Então, colocando isso num edital que o município vai, né, escolher projetos para encaixar dentro da sua programação, cria esse tipo de expectativa. Além do que se isso atingir o volume de projetos que eu estou imaginando, a gente vai ter uma quantidade de procura por informações mas se eu fizer um projeto para Semana Farroupilha, vocês colocam um som na praça lá para eu ficar à tarde tocando música gauchesca? Nossa, cara, acho que vai ser uma coisa que vai ficar difícil de gerenciar aí pelo departamento e pela secretaria, né? De gente que daí vai querer pedir esse tipo de informação já para colocar no projeto e vai ser complicado, entende? Eu vejo, assim, pelo tempo que nós temos, tal, já estamos em maio, né? E já fui avisado que essa parte de edital de licitação demora para ser publicado, né? Leva semanas ali para entrar na fila das publicações e tal, daí depois fica 45 dias abertos. Então isso já está indo lá para julho já a avaliação, entende? Julho, agosto, e já está indo para o segundo semestre. Então, esse é o meu receio, que isso vai criar uma expectativa para a classe artística então, né, se a prefeitura vai gerenciar essas datas e a programação, então eles vão dar alguma coisa em troca, vão dar o centro cultural lá para ir tocar, vão dar o som, vão dar o transporte, entende? É essa a minha preocupação. Eu acho que isso aí a gente tem que deixar claro, talvez dá para deixar claro no edital de que o proponente é responsável por tudo, né? Toda a estrutura, logística e tudo, o proponente tem que planejar e a prefeitura não vai dar. O departamento gere, controla, pode sugerir, sei lá, sugere data e tudo, mas que a gente não vai fornecer som, palco, essas coisas, que todo mundo tem que planejar e se organizar o seu evento de acordo com o que orçar, o que planejar. Porque, assim, a exemplo ali dos nossos projetos ali da comunidade no fim do ano, ali o que a gente planejou e orçou tudo, com palco, som, luz, e conseguiu fazer na frente da prefeitura, cara, foi tudo certinho, perfeitinho. Aí o outro lá, que a gente acabou fazendo com o som da prefeitura, palco da prefeitura, caraca, aí deu uma chuvarada, a gente fez a apresentação abaixo de chuva, foi a maior tristeza. Só que, assim, tava tudo atrelado com os eventos da prefeitura lá no parque, não tinha como trocar de dia, porque daí simplesmente a prefeitura não ia poder colocar o palco e o som num outro local para a gente poder apresentar num outro dia, porque daí já tinha toda uma programação, cada dia uma outra coisa. Então, assim, o nosso projeto foi extremamente prejudicado, porque não ia ter o que fazer para colocar em outro local, num outro momento, num outro dia. E, assim, se a gente tivesse planejado e feito como a primeira apresentação, nós poderíamos simplesmente colocar o chuvarada, ter trocado o dia e executado o projeto, aquela ação num outro momento, sabe? E teria dado tudo certo também. Então, assim, é melhor o proponente se organizar com as próprias pernas, que dá menos estresse para o departamento, e a gente só organiza essa questão, então, de datas e tal ali, mas estrutura e logística, tu vai pegar o recurso para fazer o projeto, mas se eu tiver que contratar som e não sei o que, vai ficar muito caro. Então, organiza o teu projeto de acordo com o recurso que tu vai receber e faz alguma coisa né, condizente com a realidade, com o recurso que tu vai receber. Mas, realmente, isso da prefeitura dar som, palco, não funciona. Eu acho que
que isso Pode deve falar. estar no edital. Se não me falha a memória, isso acho que já está no edital, né, presidente? Não, o que tem é o item, o artigo 1.13, que ele abre para tudo que é tipo de ação, né? Desde curso até apresentação e, né, questão de transporte de museus e coisa assim, né? Mas essa parte aí estava no edital do Holofotes, né? Do Holofotes em Cena ali 2022, que a prefeitura ia dar aquele espaço ali e não haveria outro tipo de ajuda, né? Mas então, uma sugestão minha, então que a gente coloque o artigo 1.14, né? E, e coloque o texto da seguinte maneira, então, que os projetos selecionados poderão fazer parte da programação cultural do município, mas sem qualquer contrapartida do município além do recurso, né? Esse então, criamos esse item aí, o 1.14, e colocamos no item, então, que daí as pessoas vão, né, os proponentes provavelmente vão apresentar projetos para as datas comemorativas do município, e fica claro que é da livre e espontânea vontade deles, que não vai haver alguma ajuda da prefeitura ou do departamento em questão de dar palco, dar som, transporte, alguma coisa assim, né? Mas daí não seria muito baixo esse valor, será? É baixo, R$ 4.000 para pessoa física. Eu acredito assim, para um artista da música dá para fazer um show, dois no máximo, cara, dependendo do artista, assim. Porque se tu vai também pegar talvez uma banda, alguma coisa assim, já foge totalmente do valor, né? E se for Que a daí apresentação lá pra Semana Farroupilha, alguma coisa assim. a banda entra para pessoa jurídica daí, né? Daí o valor é 12.000, né? Se eu não me engano, né? Sim, mas em momento algum tu tem como fazer um projeto contando com a prefeitura te dando a estrutura. Não tem como. Então, se você quer o recurso, tu precisa pensar em toda a logística. Sim, mas é que daí dependendo da maneira como tá o texto, vai ter pessoas que daqui a pouco vão estar ligando para nós aí, procurando no WhatsApp, se eu quiser usar o Centro Cultural para o meu projeto de Por graça. isso que vamos colocar no edital isso para deixar. Ó, leia o item 1.14 lá que você vai ver que não. Uhum. E uma pergunta, por exemplo, assim, ó, a etnia vai se apresentar no Natal, lá na praça, que sempre tem o palco já montado, está pronto lá para as demais apresentações. Ela poderá, neste caso, utilizar este palco aí, então, né? Que já está colocado. Ou isso não terá mais, a prefeitura não vai mais colocar palco lá, por exemplo, um exemplo do Natal, que sempre teve o palco lá para todo o povo que ia se apresentar. Sim, Romilda, essa questão aí entra no que eu falei. Cria expectativas para o artista, mas assim, se o departamento quiser chamar o artista e dizer, ó, tu colocou aqui para tocar um concerto de Natal dia 16 de dezembro, só que Sim. dia 18 a gente vai montar o palco lá, tu não quer deixar isso pro dia 18? Aí isso fica a cargo da secretaria, do departamento lá, que combinem isso com o proponente, né? Mas deixar Mas aí isso aí... poderá usar, no caso poderá usar daí o palco que já está lá. Particularmente, eu não sei se esse ano vai ter palco, como é que tá a programação, né? Eu, como presidente, não sei nada disso aí, não fui convidado para nenhuma reunião referente a isso, né? Mas esperamos que aconteça como foi nos outros anos. Tem um palco lá por uma semana e, né, várias atrações e tal. Daí, se a pessoa negociar isso aí, o proponente negociar com o departamento, com a secretaria, tudo bem. Mas agora, sim, colocar no edital, como a gente fez no edital passado, eu acho um pouco arriscado, entende? Porque sempre há imprevistos, né? Eu entendo assim, ó, Ruda, se tiver a estrutura, obviamente que vai poder usar. Não vai ter nenhum impeditivo de, não, tá aqui, mas vocês não podem usar, né? A única coisa, assim, tipo, a gente não vai poder garantir que vai ter, entende? Ok, eu entendi. Se organiza sem saber se vai ter, né? Mas se tiver, com certeza vai poder usar. Ok. E daí me diz uma coisa. Vamos supor que a pessoa organiza o projeto de tal maneira
aí ela tem que contratar um palco ou alguma iluminação. E no momento que ela for fazer a apresentação, ela utilize o recurso que o palco e a iluminação que a prefeitura está disponibilizando. Como é que fica isso na prestação de contas depois? Devolve. Devolve? Aí que tá, aí que eu digo, é esse tipo de coisa Entendeu? que dá margem para esse tipo de situação. Pessoa física não vai ter palco, Não. luz e som, porque não vai ter recurso para isso. Uma banda, alguma coisinha, pelo menos um som vai botar. Né? É. Não, banda vai ter som próprio, mas alguma iluminação, alguma coisa, não sei, mas algum tipo de recurso que ela teria. O que tu orça no teu e depois vai utilizar de forma tu tem que pública. comprovar que gastou, né? O que tu não comprova que pagou, devolve. Aí tu. Mas posso sugerir uma coisa, então? Não seria mais fácil as secretarias colocarem, então, as suas programações culturais, recreativas, enfim, à disposição da comunidade, para que quando fosse aberto o edital, as entidades ou as pessoas físicas interessadas podem ir, têm liberdade de ir até as secretarias, pedir a carta de anuência e escrever o seu projeto de acordo com aquilo que é proposto? Thaís, mas assim, ó, a questão é que os eventos você até sabe o que tem, mas a estrutura que vai ter, isso não se define antes. Sim, mas aí fica a critério da secretaria se organizar e fazer a sua programação anual e colocar à disposição. Nós temos esses e esses e esses eventos. Aí quem vai escrever o projeto vai saber como se organizar para pedir a carta de anuência para poder participar, já se inserir dentro dos eventos propostos pelo governo municipal. E todos os eventos do ano já estão organizados? Mas de repente já estão, porque nós já estamos em maio. Seria uma sugestão. Quem pretender realizar alguma atividade artística dentro da programação do município, tem que observar a programação do município e incluir essas datas, mas aí nós temos que ter as datas já definidas, né? E aí cai dentro do projeto. E cai naquilo Mas que aconteceu fica... com a igreja, né? Que daí estava definido, mas daí na hora era outra coisa. Eu acho que é muito difícil fazer isso. Porque era para ser uma coisa... Aí tu não pode, veja bem, se a prefeitura disponibilizar um calendário, é claro que pode haver situações extraordinárias, mas se a prefeitura disponibilizar um calendário com datas prévias, que a gente vai colocar isso no edital e dizendo assim, que quem pretender realizar atividade dentro dessas datas do calendário municipal poderá apresentar projetos, vincula a data com a execução do projeto. Se a prefeitura mudar a data e a pessoa que recebeu o projeto não puder executar naquela data, eu vejo que aí nós temos um problema com relação à prefeitura. Mas a grande questão é a data, gente, é a estrutura. É a estrutura, não a data. Não, mas veja, se a prefeitura diz que vai ter evento, por exemplo, no dia 25 de dezembro, 24, na semana lá do Natal, que vai realizar eventos, vai ter uma estrutura de palco lá, é por isso que eu digo, quem pretender realizar eventos dentro do calendário cultural do município, se o município já tem as datas definidas do que ele vai realizar, provavelmente ele já sabe a estrutura que vai ser necessária. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Eles tinham uma ideia de estrutura e daí não tinha, não é isso, Grazi? A gente já tentou fazer isso. Todo o projeto teve que ser modificado e a gente acabou apresentando abaixo de chuva. A apresentação inteira choveu em cima da minha cabeça. Foi a coisa mais horrível. Eu acho que esse erro não pode justificar, não pode impossibilitar a sequência do trabalho, minha opinião. Eu acho que aí aconteceu um erro, Grazi, e vocês acabaram sendo prejudicados por isso, mas não significa que todo ano vai dar errado. Eu acho que... No ano que vem, a pandemia ali, também, né? A apresentação de vocês era para ser na praça, Ana. Da estrutura. Não digo a questão necessariamente da estrutura, mas disponibilizar no edital um artigo dizendo que o proponente que tiver interesse de realizar uma atividade cultural inserida no calendário dos eventos do município pode fazer,
e aí observando as datas que a prefeitura previamente disponibiliza. E aí eu acho que essas datas têm que integrar, inclusive, o texto do edital, porque vincula a execução do projeto. Ah, mas vai haver alteração da data. Olha, quem vai alterar a data? A prefeitura vai alterar a data? Tu não pode punir daí o executor do serviço. Por exemplo, a programação de Natal, tipo, a partir de que dia que vai começar? Eu duvido. Mas aí é um problema que não cabe a nós. Sim. É uma sugestão, né? Por isso que eu acho mais simples deixar sem essas datas. Eu vejo que a preocupação da prefeitura é garantir pelo menos que projetos sejam realizados dentro da semana, dentro do calendário cultural. Eu entendo isso e acho que na medida do possível a gente tem que tentar conciliar as duas coisas. Mas de que forma, eu não me manifestei antes, até porque eu estou tentando entender e colocar um meio termo para os colegas. Existe é tradicional já no município que nós temos essa programação cultural, que o município estabelece datas e tudo mais. E nós temos uma possibilidade de execução de projetos pelos editais que nós vamos lançar. Aí eu pergunto para os colegas, na medida do possível, como a gente concilia isso? Por isso que eu trouxe essa sugestão, de tentar estabelecer essa possibilidade. Quem pretender realizar dentro das datas, que o faça observando o que está previsto pelo município. Quem acha que não dá naquelas datas, apresenta o projeto. Ele falou que a nossa reunião está chegando no fim, então aquilo que eu sugeri do item 1.14, né? Vamos começar. Isso. Então vamos continuar aqui a nossa segunda parte da reunião. O Rodrigo estava com a palavra ali, né? Eu estava comentando então do item 1.14, né? Então colocar que os projetos podem ser direcionados para algumas datas, mas que a prefeitura não vai se comprometer em dar algum tipo de suporte técnico, entende? Para a realização do projeto. Eu não lembro direito como eu falei ali antes, né? Tem que voltar o vídeo depois né? Mas aquela ideia ali, então, de só acrescentar esse item 1.14 para a gente não criar essa expectativa, né? Daqui a pouco as pessoas vão achar que né? A prefeitura vai dar alguma coisa técnica, né? Para a realização do projeto. Acho que a gente deve trabalhar em relação a esse item 1.14, então, como redigir isso aí para ficar claro esse quase mais de 1 hora de reunião aí, para equilibrar tanto para o Executivo como para o Conselho de Cultura, né? Então, presidente, deixar expresso a possibilidade da execução do projeto ocorrer nas datas previamente estabelecidas do calendário de eventos, é isso? Tá. E, então, não sei, eu pergunto, essa a ideia? A ideia é essa, e acrescentar que não haverá suporte da prefeitura quanto à realização do projeto, além do que eu acho que a gente poderia, nesse sentido, colocar lá um parágrafo único, então, por exemplo, deixando claro que a execução do projeto, em termos de infraestrutura, fica a cargo e de ter a responsabilidade do proponente. Né? Pronto, acho que... Eu vejo assim, pessoal, analisando de fora, desde antes do Conselho, a Prefeitura sempre colocou palco, sempre colocou tanto no parque quanto no centro. Eu nunca vi tocar no chão, né? Um banda ou outro projeto, o da Grazi ali, que teve um ali na praça, que foi, então, talvez ali, mas assim... Normalmente tem palco, né? Nesses shows, no aniversário do município, na feira, lá junto ao Jeep. Claro, aconteceu imprevisto de chuva, de molhar, mas assim, nessa questão o município, o desenvolvimento econômico, pelo menos, tem colocado o necessário, que é o palco coberto, alguma coisa sempre tem, né? Então, talvez teria que firmar com eles essa parceria, para nós conseguir garantir que o projeto não precise colocar por conta própria o palco dele, alguma coisa assim. Não sei se vocês me... Viu? Mas assim, ó, agora, entrando nessa linha, nós temos aqui 20 prêmios. Vamos supor que 20 prêmios aqui nós vamos ter que botar 20 palcos. Aí foge, né? Eu não sei, eu vejo por essa linha.
Não, aí Não, mas por aí que que botar? entra aquela questão que eu falei, de não comprometer a prefeitura de ter que dar suporte para esses projetos. Se o cara colocou que vai tocar lá no coreto da praça, tudo bem, não quer dizer que agora a gente vai ter que dar um palco pro cara tocar lá. Que daí isso que gera essa possibilidade aí de depois dar problema em prestação de contas e na própria realização do projeto, né? Pouco o cara chega lá, não, eu achei que a prefeitura ia dar um palco, não vou tocar mais, vou embora, entende? Então, como eu falei antes, isso cria uma expectativa para os proponentes, né? Cassiano queria falar, presidente. Boa noite. Viu, pessoal? Só queria dar uma sugestão. Quem sabe também colocar alguma coisa no dispositivo que ou tem que ser em espaço público ou em evento público, porque senão vai ficar muito aberto. Eu posso, por exemplo, propor qualquer evento, ser um evento pago, e daí não tem mais meio jurídico como voltar atrás. Porque ou colocar lá na avaliação que tem que ser um evento público ou aberto ao público, que seja ingresso aberto, né? Ou que seja um evento num espaço público. Porque senão acho que fica muito aberto e acho que juridicamente, mesmo quem escrever, depois que foi lançado o edital e que foi avaliado os projetos, não tem mais como o conselho dizer, não, mas esse não era num espaço público, esse era num espaço privado. Não tem mais como voltar atrás, né? Mas vamos supor que a etnia alemã apresente um projeto de curso de alemão para todos e queira dar as aulas lá no espaço deles. Como é que fica daí? Mas o acesso é público, né? O acesso é público, mas daí não fica claro assim, né? Mas nenhuma atividade artística pode, utilizando recurso público, realizar o seu projeto direcionado a um público privado ou cobrar Sim, ingresso. isso vai ficar claro no corpo do projeto e nem é aprovado a comissão o projeto. não aprova, Eu não aprovaria né? esse projeto, por exemplo. Não. Eu acredito que a comissão também não aprova, né? Então, assim, limitar... Exatamente. Isso é uma coisa que já é entendida. Eu acredito que dinheiro público, uma coisa que o Rodrigo sempre dizia quando a gente avaliava os projetos, dinheiro público é para o bem da maioria, vamos dizer assim, para o maior número de pessoas da coletividade, não é para um grupo específico. Mesmo que os alemães aprovem um projeto, a ideia é pagar um professor. Esta aula não pode ser apenas para o grupo dos alemães, ela vai ter que ser aberta ao público. Vilma, lá no item 4.6 e 4.7, tem lá que tem que destinar 10% tem aqui que pode ser cobrado a entrada. Daí tem que dar 10% do valor arrecadado para o fundo. Os ingressos, né? Isso é uma coisa que aí teria que ser num espaço fechado, né, Eduardo? Agora, se tu vai fazer na praça, como tu vai controlar? Ou se tu vai fazer, tipo, o curso, né? Então, até mesmo que se cobre, não pode ser cobrado o valor total do custo e ainda assim tem que... o valor daquele que vai entrar tem que ser retornar para o fundo. Eu, bem sinceramente, acho que essa cláusula não deveria ter. Eu não concordo em se cobrar ingresso. Isso não pode ser. Pois é nesse sentido, Rodrigo, que eu estava falando antes. Porque senão, por exemplo, o fundo vai investir 10 mil e vai retornar para o fundo 2, num evento privado. Vai haver lucro do projeto. Lucro privado, a ideia não é essa. Desvirtua a própria impessoalidade, enfim, moralidade pública. Vários princípios administrativos vão ser feridos. Bem sinceramente, eu não concordaria em manter esse. Eu acho que não pode haver cobrança de ingresso, não pode cobrar ingresso. Era nesse sentido a minha colocação. Mas, enfim, voltando à questão principal, que é vincular datas ou não. Presidente, vou encerrar minha fala aqui. Deixamos, então, essa condição de possibilidade dentro do edital aberta a quem pretender apresentar ou executar o seu projeto em alguma data que faça parte do calendário de eventos do município. É possível desfazer, apresente seu projeto e botar uma cláusula lá, de repente um parágrafo único lá, dizendo que
fica a critério e sob responsabilidade do proponente a execução, a realização ou a utilização de estrutura própria ou contratada por si, que não haverá custeio por parte da prefeitura, né? Aí a gente elabora lá um texto mais bem objetivo, mais nesse sentido. E pronto, quem tiver interesse em realizar o projeto direcionado para uma determinada data festiva do município, sei lá, do colônia motorista lá, não sei, faça, é livre para fazer, apresente seu projeto. Mas nem todos talvez tenham interesse, e aí façam o seu projeto, enfim, na data que for sugerida e a gente avalia e define. Ou colocar alguma coisa assim, Rodrigo, quem sabe, de quem quiser fazer nas datas comemorativas do município e utilizar a estrutura do município, daí terá que se adequar à estrutura que o município tem. E quem não quiser utilizar as estruturas do município e quiser fazer um evento e contratar a sua própria estrutura... Eu inclusive pensei lá no início, talvez não me fiz entender, porque assim, se a prefeitura já disponibiliza as datas dos eventos, com certeza já se sabe o que vai se fazer. Por exemplo, lá no Natal, vai haver a semana natalina, lá como sempre teve. A prefeitura sempre coloca palco. Então, assim, você se informa e verifica se vai haver palco, que estrutura que vai ser disponibilizada, e tu faz o teu projeto com base naquela possibilidade de estrutura disponível, que a prefeitura já garantiu que vai disponibilizar. Eu acho que é um meio termo, pessoal, entende? É uma forma de... Eu sugerir uma coisa, e de repente se fizesse daquele modo, então, já que a secretaria já tem a sua programação anual pronta e vai ser disponibilizado, que os proponentes dos projetos peçam a carta de anuência das secretarias, entende? Tanto da de eventos quanto do Departamento de Cultura, na participação de eventos, porque daí vai com clareza, entende? No projeto. Então, a secretaria, se vai fazer o projeto como uma escola, a secretária de Educação está sabendo, ela vai dar a carta de anuência para o projeto, e ela está ciente de que o projeto vai acontecer com a secretaria dela. Se é com ação social, a secretária Ana vai dar anuência, vai saber que vai acontecer lá com os grupos de melhor idade, lá no lar, vai acontecer nos espaços públicos, para que esses proponentes tenham essa autorização via poder público, que é a carta de anuência, que vai junto com o projeto, entende? Porque aí não tem esse problema, essa questão de tem estrutura, não tem estrutura, vai ser aqui, vai ser ali. E essa é a liberdade do artista, ir buscar o projeto para propor o projeto para o edital, entende? Essa liberdade que eu falo. Não essa total liberdade, você é liberto, Mendes Cassiano, lá na escrita, liberdade demais. Não existe mesmo uma liberdade demasiada. Existe uma liberdade que você tem que se condicionar àquilo que de alguma forma vai estar proposto. Então, se tem um planejamento do governo municipal em todas as secretarias das suas datas prontos, ok, as secretarias estão com suas datas e eventos disponíveis para os proponentes que vão propor os projetos. Aí o proponente vai em busca das datas e vai se adequar, porque tudo é cultura. Mesmo que aconteça na educação, na ação social, no eventos, mesmo que seja na nossa secretaria, sendo gestado pelo município, em todas as secretarias vai ter cultura. É o município quem vai ganhar. Entende? Posso ver se eu entendi, Thaís? Tu quer dizer o seguinte, sim. Se, por exemplo, eu vou propor um evento lá na biblioteca, não é a biblioteca que tem que se adaptar à minha data. Eu vou ter que ir lá na biblioteca, ver qual é a data lá que tem disponível, e eu fazer o projeto em cima daquela carta de anuência da data disponível, isso? E mesma coisa com as demais secretarias. A biblioteca tem um cronograma que a gente faz no início do ano, entende? Tem isso. Então, os alemães, eles sabem que vai ter lá o chá das etnias, vai ter o baú de memória, vai ter o arte da terra, entendeu? Vai ter as mostras, que está lá a sala de mostras. Então, eles sabem de todos os eventos que acontecem.
ele vai lá, vai conversar com o espaço e vai pedir para a diretora, vai conversar com a pessoa que organiza os eventos, vai conversar com a diretora e o secretário e vai pedir a carta de anuência. Ok, a secretaria está ciente que o proponente vai fazer um evento dentro das comemorações propostas pelo município. Pronto. Porque E isso autorizou. é proposto pelo... E autorizou. Pronto. E está autorizado. Aí o município, se colocou palco, por exemplo, tem a festa do Colônio Motorista, é evento da cultura, já está lá no calendário orçado esse valor, não tem quem cante. Esses projetos são para as pessoas físicas agora, não são? Então, vai ter músico, vai ter quantos, não se sabe quantos artistas serão pessoas físicas que vão se inscrever para o projeto. Então, de repente você tem um show de duração de 1 hora, esse artista vai lá e vai dizer, eu vou então fazer um projeto de acordo com tal evento. Mas daí é como diz a Grazi, se der certo ou se der errado, o importante é que emoções eu vivi, entendeu? Como diz o Roberto Carlos. Às vezes nem tudo dá certo, né? Às vezes dá errado. Mas daí, pelo menos... Se o palco tá lá, chover não é a prefeitura que faz, né? Então... Isso. Então, o importante é que emoções eu vivi. Então, vai ter que... Não sei, é uma sugestão, mas daí entra de acordo, mas não fica uma obrigatoriedade. Isso é criatividade e liberdade de expressão do artista. Aí a gente já está querendo pensar por eles também. Mas a gente pode ajudar a direcionar os artistas, então, a que façam isso. Até porque você fazer no dia 15 ou no dia 20, a tua atividade cultural vai ser a mesma, só vai mudar a data. Então, eu acho que essa sugestão aí não é nada demais. Eu acho que é viável até para atender o interesse da secretaria. Por exemplo, vai propor lá os intérpretes, declamador e parará, todas as pessoas físicas vão fazer uma atividade para o Dia da Criança. A secretaria já tem o evento do Dia da Criança. Engloba todas as pessoas físicas no dia, mas para isso as pessoas vão ter que pensar dentro das propostas a qual o governo municipal vai botar à disposição as suas datas. Pronto. Bueno, oi e tchau. Viu? Eu escutando todos os pareceres aí que vocês colocaram, só para dar a minha opinião, não passar em branco, né? Mas eu acho que todos têm um pouco de razão e nós também não podemos contentar todos, né? Se nós olharmos assim, vamos dizer, tem 150 mil, quantos que vão estar aptos a fazer um projeto e conseguir esse dinheiro, no caso, né? E olha o município, se nós olharmos, né? Tem toda a programação. Aí eu vou fechando assim mais com o que a Thaís falou agora. Se eu tenho alguma coisa e o projeto é aquilo, né? O projeto tem início, meio e fim. E ele tem que se virar com todos. Mas essa é uma ideia boa, vai no calendário da prefeitura. Aí eu sou o cara que, vamos lá, eu sei fazer chimarrão, eu não vou fazer chimarrão lá num lugar que não tenha nada a ver. Eu vou ver a data lá do Semana Farroupilha. Aí eu faço artesanato, qual é a semana do artesanato? Tem lá também. Né? Tá tudo isso lá dentro do calendário do município. Então acho que nós temos que apoiar todos eles, mas nós estamos querendo pegar ele na mão e tu faz isso. Não estamos deixando ele pensar. A iniciativa deles, o cantor só sei cantar, mas então tu vai ter que pegar o empresário para você só cantar, vai pagar. Entendeu? O que quer dizer? Eles têm que se virar um pouco também. Vai dar errado, vai dar certo? Isso vamos ver depois. Mas eu acho que eles têm que se adaptar com a programação da prefeitura. E já chegar no projeto, para não dar aquela correria, e se quando entregar o projeto, dá a carta de anuência de toda a secretaria ou o local onde ele vai atender. Vai atender o projeto dele. Então, agora, como colocar lá na escrita, eu vou ter que achar uma maneira, né? Contentar, digamos, a grande maioria, não vamos contentar todos, né? Essa é a minha posição, mas é mais ou menos nessa linha. Se tiver, vai dar 50 projetos, né?
Ótimo que dê bastante, né? Mas não vamos ter esse dinheiro para contentar todos os projetos também, né? E essa é a minha Pois parte. é. Daí teria que ser feito, talvez, que nem a Grazi falou, um critério de pontuação, se o projeto atinge a expectativa nesse sentido ou não, com relação a se adequar a essas datas, ou não sei. Olha, É que tem um monte de outros critérios, né? É que assim, ó, a minha E sugestão... data de execução não tem como você definir critério de avaliação por data de execução, né, pessoal? Isso aí não tem nem como. Tu vai dizer que o evento é melhor porque é na segunda do que o outro, que é no sábado. Complicado isso. Minha sugestão assim, ó, o item 1.14. Projetos que desejem integrar a programação cultural do município devem apresentar carta de anuência do espaço público requerido. Eu acho que a gente encerra essa discussão aí, né? Porque já estamos indo para 1h30 de reunião aqui e cada hora a gente vai achar um problema novo ou uma solução nova, mas no fim o meu temor é em relação ao texto que a gente vai colocar no edital para resumir todo o nosso debate aí. E retira aquele outro dos 10%, Éder? Sim, é que ali entra também a questão se daqui a pouco algum artista quer gravar um CD, né? Eu quero gravar um CD, um DVD, sei lá. Daí teria que 10% ficar para o Fundo Municipal de Cultura, né? Só se a gente limar isso de gravação de CD, DVD e tal, que hoje em dia também é pouca gente que ainda grava, né? Mas ali não era cobrança de ingresso? De ingresso também, né? Ingresso, né? Quem fizer show com cobrança de ingresso, 10% pro fundo, ou se gravar CD ou alguma coisa que vai comercializar, 10% ou 15%, uma coisa assim, fica pro fundo, né? Eu também não acho uma ideia interessante, né? Podemos limar isso aí, se os conselheiros concordam, é um item a menos, um artigo a menos. Como é que, por exemplo, o cara vai gravar um CD, qual é a pressão de conta, qual é o retorno pro município disso, para a cultura? Isso é algo que eu já questionava, Rodrigo, 20 anos atrás já. Quando saía esse edital, cara, vou gravar um DVD da banda tal com recurso público. Eu, tá, mas o que isso vai acrescentar? Assim... Viu, Éder? Dá para deixar, por exemplo, para livro. Dá 10% dos livros que vão ser confeccionados para a biblioteca, por exemplo, ou para as bibliotecas municipais. Uhum. Até é material palpável, né? E de cultura. A sugestão ali que eu tinha é do livro digital, né? Porque eu acho que com R$4.000 a pessoa não vai conseguir imprimir muito livro, né? O cara escrever um livro, imprimir, daí até o que está no edital tá ali, livro digital, para disponibilizar o link lá, o arquivo, né, do livro, né? Porque eu acho que com R$4.000 não consegue imprimir, sei lá, 50 livros, né? Alguma coisa assim, porque vai escrever o livro e vai imprimir, editora e tal. Se é livro técnico, eu fui olhar, tá R$5.000 para 500 livros. Pois é. E o nosso prêmio é 4, né? Vai que seja uma cartilha. Eu acredito que... Mas é que daí não é literário, né? Cartilha. Pois é, tem tudo isso. Só se for alguma coisa relacionada ao patrimônio, alguma coisa de cartilha de preservação patrimonial e tal. Mas assim, eu acredito assim, que da área da literatura e do teatro, dificilmente vai apresentar projeto, que é o que a gente menos tem inscritos, né, no cadastro cultural do município, né? O que a gente tem mais é música, artesanato, cultura popular e esses três que dominam ali a lista, né? Música, artesanato e cultura popular, que tem mais cadastros, né? E os espaços artísticos depois, né? Bom, presidente, objetivamente, eu acho que cobrança de ingresso para shows, gravação de CD, isso tem que tirar fora. Tá. Isso não... É a minha opinião aí, né? Tem que ver o que os colegas acham. Mas não dá. Essas outras questões aí de cartilha, de patrimônio, isso a gente pode analisar dentro do projeto daí lá. Enfim. Mas essa questão objetiva aí de fazer show ou uma apresentação com cobrança de ingresso. A produção de um CD musical, não tem? Como é que tu vai ter retorno público disso aí? Não dá? É que assim, até eu não terminei o raciocínio, né? No começo eu pensava dessa maneira também.
Mas daí o que me ocorreu, né? Claro, naquela época, quando eu tive essa ideia, eu não tinha, a gente não tinha YouTube, né? Não tinha todo esse recurso que tem hoje aí de os arquivos nas nuvens, né? Mas é pela questão histórica, né? Imagina hoje se a gente pudesse ter um CD das bandas de 40, 50 anos atrás que pudesse, né, ter esse financiamento e ter arquivado isso, né? É dessa maneira que eu pensei. Porque até aconteceu uma situação do meu avô, eu descobri depois que ele morreu, que ele tocava tuba numa banda lá em Jaraguá. Eu pensei, pô, imagina se há 100 anos atrás tivesse fundo de cultura, talvez essa banda teria gravado um CD e eu ia poder ouvir, né, ou um disco, alguma coisa, poderia ter ouvido o meu avô tocar, entende? Mas é só dessa maneira, pela questão histórica, né? Pela questão, hoje a galera não pensa, a galera pensa em gravar o CD para vender e ganhar dinheiro, né? A realidade nossa é essa, né? Mas eu acho aí foge, eu acho que aí foge, presidente, do sentido do edital que nós temos, né? Pois é. Que a ideia é fomentar a atividade artística. Gravar um CD não é, logicamente, fomentar uma atividade artística dentro do município. Tu vai produzir um produto e vai vender esse produto. Uhum. A atividade cultural da pessoa pode ser entregue para o povo de uma maneira muito mais efetiva, que é a realização de uma apresentação na praça, do que gravar um CD. Sim, eu vejo por esse lado, né? Ou disponibilizar o repertório online, né? Uma coisa assim. Também isso, física, outros meios, né? Mídia física não se usa mais, é muito caro, né? Mas enfim, então, vamos em comum acordo aqui criar esse artigo 1.14, que os projetos que desejam então integrar a programação cultural do município devem apresentar a carta de anuência do espaço público, e dos itens 4. Ali que o Eduardo falou, agora eu não lembro de cabeça, é 4.6 e 4.7, né? Isso, 4.6 e 4.7. De retirar, talvez o então... livro digital seria interessante, né? Uma coisa dessa magnitude aí, mas não sei. Sim, mas daí em relação à cobrança de ingressos e gravação de CDs e de mídia física, a gente retira isso do edital para nem o pessoal nem perder tempo querendo fazer projeto para esse fim, né? É isso aí. Concordam, conselheiros? De acordo. Então, uma boa noite a todos, obrigado pela presença, desculpa pela demora, e fica o pensamento para a nossa próxima reunião ser presencial. Acho que já passou pandemia, dengue. A reunião do mês de junho pode ser presencial? Presidente, eu preferiria que fosse online. Eu tenho mais condições de participar online, mas a minha posição... Eu também voto no online, continuar no online. Acho que daí todo mundo participa, fica mais fácil. Logisticamente é muito mais fácil de reunir o pessoal, né? Tá. Eu também acho que a participação nas online é muito maior do que as últimas que a gente teve presencial, né? Pois é. Mas como é que é o nome? É engajamento, né? Engajamento é maior. O engajamento, Mas vamos pegar, então, só para tirar a dúvida, eu vou fazer uma enquetezinha, como eu fiz dos outros assuntos, e colocar no grupo lá, no Google Forms, lá, e a galera vota e printamos aquilo, foi decidido continuar online e tá registrado daí. Tá bom? Boa semana, Perfeito, bom mês de maio para todos nós e até a próxima. Boa noite. Um abraço aos amigos. Boa noite. Valeu.